Bom, gente, a gente está aqui no livro de Isaías, na caminhada, no estudo do livro de Isaías. Você que não é da Cristã Evangélica Nova Vida, está com a gente, seja muito bem-vindo. Nós estamos no capítulo 3, a partir do versículo 16. Esse é o nosso texto de hoje, Isaías 3, do 16 ao 26. Na verdade, do 16 até o versículo 1 do capítulo 4. Então, nós vamos nesta caminhada. O Senhor se levantou para julgar, foi o que nós estudamos na quinta passada. O Senhor se levantou como juiz e vai julgar, e o problema é orgulho. O Senhor continua alertando as pessoas sobre as suas estruturas de orgulho, que Ele não vai deixar passar, Ele não vai deixar de ser o juiz disso, e automaticamente dar as sentenças. Em especial, hoje, para as mulheres. O Senhor não deixou as mulheres de fora. E esse texto, assim, nós veremos que em outros textos também, de Jeremias, de Amós e outro aqui de Isaías, especificamente o Senhor levantou os seus profetas para falar às mulheres. Não que elas são culpadas desta nação estar em decadência, mas elas são responsáveis pelo quadro estar da forma que está. Verso 16, Isaías 3, verso 16. Diz ainda mais o Senhor. Então, quem está dizendo é o Senhor e não Isaías, como sempre a gente está reforçando aqui. Visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, e os braceletes, e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes, e os amuletos. O Senhor também tirará os sinetes e as joias pendentes do nariz. O Senhor também tirará os vestidos de festas, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão e por cinta corda? Em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. E marca de fogo em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião, desolada, se assentará em terra. Verso 1 do capítulo 4. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso próprio. Amém. O Senhor se levanta como juiz, nós já percebemos aqui que Ele está julgando. Já vimos isso aqui no versículo 13, o Senhor assume o seu lugar. A razão, ela está definida já no versículo 8. Por que tantas sentenças estão sendo dadas? Por causa do versículo 8. As ações e as falas do meu povo são para me afrontar, são contra mim. Esse povo desafia a minha presença gloriosa. É tipo assim, eles vivem como se eu não existisse. Eles vivem como se aqui eu não estivesse. Eles são donos de si, eles são cheios da sua própria autonomia, leis próprias, são orgulhosos, altivos, e eu não sou mais Deus para eles. Então, o povo do Senhor tomou essa decisão, fazendo tudo que era contrário a Deus, e o problema é orgulho, e é isso que o Senhor... Então, por isso, se levanta o Senhor, que agora, como juiz, assume o seu lugar no tribunal, e vai dar as sentenças. E aqui, especificamente, para as mulheres. Ele já falou, relembrando, rapidão, nos primeiros versículos do capítulo 3, que ele tiraria o sustento, tiraria o pão,
tiraria a água, o Senhor tiraria os governantes sérios, aqueles que estavam revestidos de algum tipo de sabedoria seriam retirados, o Senhor colocaria meninos para governar uma nação, até achamos bem parecido com o país aí que a gente está vivendo, está conhecendo, está vendo. Parece que um país de menino é só brigando, é só brigando, é só brigas e ninguém chega a lugar nenhum. O Senhor disse que ia dar esses líderes para o povo de Israel. E também houve uma coisa interessante, que as próprias mulheres estariam à frente do governo. Versículo 12, aqui do capítulo 3, o Senhor já tinha alertado que meninos assumiriam, mas que mulheres ficariam como testas de ferro, seriam aquelas que iriam assumir as fileiras principais do governo. As mulheres que iriam assumir a liderança da nação. E o Senhor disse que isso seria uma realidade. Aqui, o Senhor fala para estas mulheres. O Senhor fala para nós. O Senhor tem palavras não para as mulheres hoje. É um grupo para o qual o Senhor se refere, se dirige, mas o ensino é para todos nós. Gente boa, o povo estava passando por um período de riqueza, não havia dificuldade nenhuma. Se você pode perceber aqui logo no versículo 7, por exemplo, você vai perceber aqui que o povo estava com muito dinheiro, o povo tinha muito recurso, não tinha nenhuma dificuldade de ouro. No capítulo 2, versículo 7, melhor, a terra estava cheia de prata, cheia de ouro, verso 7 do capítulo 2. Não tinha conta os tesouros eram incontáveis, e a terra estava cheia de cavalos e carros também que não tinham fim. Ou seja, o povo estava vivendo uma prosperidade totalmente contrária ao Senhor e prosperidade. Por isso que as mulheres estavam vivendo com tantas joias, com tantas coisas, com tantos enfeites. E é isso que o Senhor toca. Naquele dia, há essa expressão no versículo 18, há essa expressão no capítulo 4, versículo 1. Naquele dia, o Senhor aponta para aquilo que virá. O que acontecerá? Que cenário vocês devem se preparar? É isso que o Senhor está dizendo. E vamos, em primeiro lugar, aqui, ver comigo aí na sua Bíblia, quais eram as características dessas mulheres. Quais eram as características delas? Vamos lá. Verso 16, vamos para o texto que nós lemos. Essas mulheres eram arrogantes. Elas eram altivas. O pescoço emproado significa aquela pessoa que olha sempre de cima para baixo, que sempre enxerga o outro, os outros, tudo e todos como bem menores do que ela. Pescoço emproado é o pessoal que não enverga. Altivez, orgulho, arrogância, agora é manifestado com a sua forma de se impor, de andar, de olhar. E interessante, é um Deus que percebe isso. Deus está tão longe que ele percebe como está o pescoço. O Senhor é presente, o Senhor nos conhece, o Senhor nos vê. Não adianta encenar, não adianta usar o verniz da falsidade, o Senhor nos conhece. E ele vai tocar aqui em pontos que a gente vai perceber como o Senhor é detalhista. O olhar dessas mulheres, olhares impudentes, pescoço emproado, cabeça erguida. Verso 16. Esses olhares impudentes geralmente são os olhares que flertam. Olhares impudentes têm a ver com o termo que se refere a um olhar sem vergonha. É um olhar de malícia, é um olhar de consumo. Onde põe o olhar, há o desejo, esse olhar impudente. Andam a passos curtos, é como se fosse um desfile, um desfile, um jeito de andar, uma encenação, uma coisa aprendida de se locomover.
Por outro lado, também, elas fazem os sons com seus ornamentos nos pés. Existem sons na sua forma de andar, e o Senhor está falando aqui que faz tinir os ornamentos dos pés, final do versículo 16. Devia ser muito engraçado. Como se, usando os termos mais práticos, assim, é claro que não era isso, mas como se fossem uns chocalhos, só que de joias e tal. Então, andando passos curtos, o pescoço bem reto, o olhar altivo e fazendo som. Era um exibicionismo em praças públicas, era o desfile da vaidade, da arrogância, da prepotência, era o desejo da captação dos olhares, era o desejo da captação dos desejos por elas. Tinha isso, por onde passava, tinha que ser esse desfile de exibicionismos. Eu não sei se nós estamos muito distantes assim dessas realidades, mas é muito interessante nós sabermos que quando nós queremos atenção para nós, quando nós queremos que os olhares sejam postos em nós, quando nós temos o desejo de sermos percebidos, analisados, desejados, muitas vezes elogiados, com esses tipos de motivação, gente boa, em primeiro lugar, saiba que contra isso o Senhor se levantará. Nós não fomos feitos para isso, nós não fomos chamados para isso. Esta vaidade que se incorpora, esta vaidade que toma conta, que se aloja, esse texto vai falar muito disso, gente. Muito disso. Olha só. Essa aqui era a realidade. E veja agora em que Deus vai tocar. A partir do versículo 17 até o versículo 23, acompanhe na sua Bíblia. Deus está dizendo, olha, eu vou tocar nestas coisas. Eu já te disse no versículo 16 como vocês estão. Eu estou falando para vocês, no versículo 16, como vocês andam. Como é que eu percebo andar, eu percebo olhar, eu percebo as motivações do coração, a ponto de lhe chamar de arrogante. Agora, no versículo 17 até o versículo 23, Deus vai dizer agora, preste atenção em que eu vou tocar, o que eu vou retirar. E ele começa com uma lista. Primeira coisa, cabelo. Gente boa, cabelo para mulher, não sei se para todas, é um negócio sério. Tem umas que entram em desespero, qualquer coisa que aconteça no cabelo. Chiclete, então, na época de escola. Então, cortar cabelo, o cabelo não estar bonito, o cabelo não estar apresentável. Logo no versículo 17, o Senhor diz, eu vou colocar no lugar de cabelo, eu vou colocar micoses. Ao invés de cabelo, micose. Ao invés de cabelo, eu colocarei doenças de pele. Ao invés de cabelo, eu colocarei algo repugnante. No versículo 17, eu vou colocar descoberto as suas vergonhas. Possivelmente se referindo às indignidades, às violências, aos sofrimentos, às humilhações, os estupros de todas as formas que a escravidão causaria. Se você não está bem lembrado da história, o povo de Jerusalém, o povo de Judá está sendo alertado para o exílio que está por vir. É um exílio que está vindo. Os inimigos vão tomar de conta. O povo será escravizado. As mulheres serão levadas escravas. E aconteceu isso. E aqui o Senhor está dizendo, eu vou expor as suas vergonhas. Podem dizer várias traduções. Aqui o que mais parece, o que mais gente concorda, é que aqui seria todos esses sofrimentos da própria escravidão. Aqui seria as próprias dificuldades, os próprios lamentos da escravidão. E o Senhor, a partir do versículo 18, começa a tirar os adereços. O Senhor já começa a tirar os enfeites. O Senhor já começa a arrancar o verniz, o Senhor começa a borrar a maquiagem. O Senhor já começa a revelar a pessoa sem isso que ela entendia que era de muito valor.
O Senhor começa a roubar aquilo que a pessoa tinha como o destaque. Sabe aquilo que nos faz ser percebido? Sabe aquilo que nos faz ser notado? Aquilo que a gente queria exibir, a marca da roupa. Sabe aquilo que a gente gostaria muito que as pessoas olhassem para nós e nos percebessem pelo que estamos usando, pelo que possuímos? É isso que o Senhor vai tocar. Até deixar a pessoa sem nada. Então é como se fosse passando por um túnel, e nesse túnel o Senhor vai retirando tudo que para essa pessoa era muito valioso, era muito importante. Imagine isso para você, imagine isso para mim. Vamos imaginar isso. As coisas que nos dão valor, as coisas que agregam valor em nós, aquilo que nos representa, aquilo que a gente gosta de exibir, aquilo que a gente jamais passaria pela nossa cabeça que nós poderíamos perder. Pensa nisso, pois é isso que o Senhor vai tocar. A partir do versículo 18, o Senhor tirará os enfeites, os anéis, o Senhor começa a tirar os enfeites dos tornozelos, o Senhor tira os adereços dos cabelos, Ele vai falar de véus, Ele vai falar de tiaras, o Senhor tira todas as joias. Do 17 ao 23 é a limpeza, do 17 ao 23 é o Senhor fazendo a faxina, só que a faxina são de joias. Os colares, os enfeites de forma de meia-lua, possivelmente os colares de ouro. Nós já vimos no capítulo 2, versículo 7, que não havia carência de ouro. Era ouro por toda a terra. As peças de vestuários, acessórios. Gente, os vestidos de festas. Imagina Deus tocando nos vestidos de festas. O Senhor tirando o manto, a camisa cara, a roupa de marca, aquela camisa que guardamos de forma separada e de um jeito especial. Aquela roupa que nós usamos para momentos especiais. Aquilo que quando vestimos, nos sentimos melhores, superiores, ou pelo menos que captaremos os olhos de outras pessoas. Aquilo que chama a atenção. Mais uma vez, aquilo que nos agrega valor. O Senhor tira os mantos, o Senhor tira os chales, as cintas. O Senhor mexe até nas bolsas, gente. Como é que um Deus que toca em bolsa de mulher? Pois é, Ele tocou. Até as bolsas das mulheres eu vou tirar. Os sinetes, versículo 21, possivelmente esses sinetes aqui sejam aquilo que dá como selo, é um anel em relevo, possivelmente, é uma das traduções. Aquele anel que tem um relevo que marca a cera, o selo, e ali vai tendo a marca do proprietário do anel, e aquilo que marca propriedade sua passa a ser. Então essas mulheres tinham esses sinetes, e Deus dizendo, eu tirarei isso. Os cosméticos, eu tirarei as caixinhas de perfume. Eu tirarei os espelhos, tão amados espelhos. Você não saberá mais como as pessoas estão te vendo, porque é para isso que serve o espelho. O espelho eu não me enxergo, o espelho é exatamente como as pessoas me verão. O Senhor primeiro retira tudo. O Senhor retira tudo que é valioso, tudo que é intocável. O Senhor agora deixa somente a pessoa sem nada. O Senhor agora passa a tratar com o que ficou. E o que ficou é uma pessoa, é um ser humano que perdeu todo o valor, porque o valor que tinha estava nas coisas que perdeu. Gente boa, isso é muito trágico. Olha como o pecado, como o afastamento de Deus, ele nos leva a um nível tão degradante. Quando eu sou aquilo que eu possuo. E Deus permitiu isso acontecer.
E quando saiu só uma pessoa, quando saiu a pessoa do outro lado, veja o resultado. O resultado disso. Primeiro nós vimos as características dessas mulheres no versículo 16. Vimos o que o Senhor tinha que tocar do 17 ao 23. E agora veja os resultados no versículo 24. Até o versículo 26, veja os resultados. Os resultados, em primeiro lugar, é podridão. Antes era perfume, hoje é podridão. Agora vai ser corda. A corda tem a ver com escravidão, tem a ver com a falta de beleza, de ser ornado. Agora é uma corda, uma veste, faz parte dos ornamentos de um escravo. Antes era cinta. Calvície na mulher. E antes era um cabelo frondoso. Aqui fala de encrespadura de cabelo. Cabelo frondoso, bonito, esvoaçante. Agora vai ser calvície. Cilício tem a ver com uma roupa de um tecido grosseiro. Cilício tem a ver com uma roupa feita de um tecido mais barato. É como se fosse roupas de saco. Algumas vezes usado como pelo de animais, com pelo de animais. Às vezes usado de uma ocasião de profunda tristeza. Lembra que as pessoas se vestiam com panos de saco? E antes eram bonitas. Antes as vestes eram suntuosas. Estou lendo o versículo 24. Em lugar de vestes suntuosas, cilício. Então o cilício ocupou o lugar de roupas de luxo, de marcas granfinas. Gente, a gente está percebendo o que Deus está falando aqui. Marca de fogo agora. Marca de fogo, final do versículo 24. Marca de fogo ao invés de formosura. E o que é essa marca de fogo? Possivelmente cicatrizes de queimaduras de escravos. Possivelmente as marcas que os escravos recebiam como um gado recebe. Como um bicho, como um animal recebe. E antes belo, hoje deformado por uma queimadura, por uma marca. Haverá luto, teus homens morrerão. Versículo 25, falando dos resultados, como é que vai ficar isso tudo? Vai ficar com podridão, corda, calvície, cilício, marca de fogo, luto, os teus homens vão morrer. Essa situação, solidão, não haverá quem as proteja, não haverá os homens para proteger as suas famílias, os homens para salvar uma situação, eles morrerão na guerra, eles serão consumidos na espada, você ficará só. Lamento profundo, o que antes era festa, as portas que viram as festas, os desfiles festivos, hoje são portas que contemplarão choro, grito, lamento, pavor, desolação, porque não tem onde nem sentar, essas mulheres sentarão no chão. Então veja que cenário, que resultado. Perceba como foi rápido o declínio, perceba como foi vertiginoso a queda. Antes, mulheres cheias de ouro, os seus desfiles em praças, os seus passinhos curtos, chamando todas as atenções, pelo que vestia, ou pela sua beleza, ou pelas suas curvas, mas eram mulheres que queriam a captação das pessoas, mulheres cheias de valor por aquilo que possuía, mas não por aquilo que era. E o Senhor arranca tudo isso, para que essas mulheres saiam do outro lado, sendo exatamente o que sempre foram, escravas, podres e sem nenhum valor. Então isso é muito duro. Isso é muito sério o que o Senhor fala ao seu próprio povo. No versículo 1 do capítulo 4,
Quando diz que 7 mulheres lançarão mão de um homem, agarrarão um homem, 7 mulheres agarrando um homem, sim, há agora uma carência masculina. Há uma carência de homem na nação. Há uma carência daqueles que protegem, daqueles que garantem como ofício masculino o suprir, uma proteção, uma pessoa que está sempre com. E 7 mulheres procurarão um homem. O que é ainda interessante nesse texto, o que eu não sei se eu estou correto na minha interpretação, mas o que eu acho interessante nesse texto é que as mulheres vão dizer assim: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos. Que pão? Se o Senhor já disse que tiraria todo o pão no versículo 1. Até quando você acha mesmo que você dá jeito, mesmo quando Deus está dizendo não vai ter jeito? Quando vai ter quebra? Quando esse orgulho vai ser quebrado? Que pão? Você ainda está querendo aprender um jeito, você ainda está prometendo aquilo que não é capaz de cumprir, você está dando prazos que você não tem condições de dar mais um passo, você está garantindo coisas que você não tem mais o recurso. Casa comigo, que eu vou te dar o que se você não tem? Casa comigo, que eu não vou precisar de você, eu mesmo comerei do meu pão. E que pão? Eu mesmo vestiremos, providenciaremos o nosso próprio vestir. Que vestir, se todas as vestes já foram arrancadas? Está pensando comigo? O que essas mulheres estão dizendo? Tão somente casa comigo, tão somente nos livra dessa vergonha de ser solteira, tão somente nos livre dessa vergonha de ser uma mulher sem um marido. Só que aqui era se colocar uma disposição de ser esposa e concubina, porque 7 para 1. E eu consigo ver nesse texto, mesmo depois que passa por tudo, quando Deus, com a sua mão poderosa, toca até em bolsas, quando sai somente uma pessoa real agora, sem as suas faces, sem as suas estéticas, sem as suas aparências, sem as suas roupas, sendo quem de fato ela é. Mesmo assim, essas pessoas ainda não se quebram. Não sei se eu estou correto na interpretação, mas a solução está em um homem. Ainda essas mulheres estão entendendo que o que elas necessitam é de um homem. É um homem que essas mulheres precisam. É de um homem que essas mulheres necessitam. Nem assim Deus entra nesse texto. Nem saindo sem nada, ferida. Nem saindo com a falta dos seus cabelos e com excessos de micose na cabeça. Nem assim há um Deus. Acha mesmo que a resposta virá de um homem. E mesmo dividindo-o com mais 6. A solução não está num casamento, a solução não está numa pessoa, a solução não está numa instituição, a solução não está numa conquista. Essas pessoas não estão vendo. E por que essas palavras mulheres, gente? Duro, né? Veja assim, um texto muito duro. O juiz se levantou para julgar e essas são as sentenças. Mas por quê? Qual foi o pecado possível dessas mulheres? A denúncia, sabemos que é o orgulho. Mas o que nós olhamos aqui, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, aqui em Isaías, no capítulo 32, há outra advertência específica para mulheres. Mexe aí com a tua Bíblia, para você não ficar só me ouvindo, né? Não deve ser fácil. Isaías 32, 9 a 12. Mexe aí na sua Bíblia, procura aí. Acompanhe aqui comigo nesse texto. Isaías 32, do 9 a 12. Olha só, estamos no capítulo 3.
capítulo 32, veja o que o Senhor está falando para as mulheres. Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias, porque daqui a pouco tempo, próximo ano e mais algum período, vireis a tremer. Ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes. Mais uma vez, despii-vos, ponde-vos desnudas e cingi com panos de saco os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Explico já. Mulheres que estão vivendo despreocupadamente, como se a festinha nunca fosse acabar, como se a vidinha sempre fosse essa. O texto está falando para mulheres, mas eu não acredito que hoje nós homens não temos tanta coisa para aprender aqui. Jeremias capítulo 44, Jeremias 44, do 15 ao 30, nós não leremos o texto todo, mas Jeremias 44, do 15 ao 30, depois você lê. Final do versículo 19, as mulheres dizem, espera aí, todos os sacrifícios que estamos fazendo à rainha dos céus é com a permissão dos nossos maridos. Final do versículo 19. As mulheres oferecendo sacrifícios e os maridos concordando com tudo isso. E Amós, no capítulo 4, versículo 1 a 3, o profeta Amós chama as mulheres, capítulo 4, de 1 a 3, de vacas de Bazã. Veem os seus maridos, os bois e os touros, roubando, fazendo todos os tipos de atrocidade, para que o resultado disso, elas comprem as suas joias. Os seus maridos fazem todo tipo de extorsão, fazem todo tipo de negócios errados, e vocês são parceiras deles, para usufruírem do dinheiro que eles trazem, dos recursos que eles obtêm, por maneiras que eles não poderiam ter. Vocês estão sendo leais aos seus próprios desejos. Entende? É o conjunto. Vocês deveriam bater no peito pelos seus campos férteis, porque os seus campos férteis foram plantados com sementes de corrupção. Foram plantados com a semente do roubo. Maridos que não estão vivendo conforme a minha vontade, maridos que não estão vivendo conforme o meu querer. Vocês, mulheres, estão promovendo uma vida de um homem desalinhado a mim. Vocês casaram com o homem de vocês, não com o homem meu. A intenção de uma mulher hoje deveria, em primeiro lugar, saber se o marido é um homem de Deus e não um homem dela. Não é meu homem, é um homem de Deus. Quanto mais uma mulher promove meu homem, mais distante ele é do Senhor. Sabe o que uma mulher tem que fazer com o seu marido? Torná-lo o mais parecido com Deus possível e fazer o seu máximo para que ele seja mais homem de Deus do que dela. Mesma coisa o inverso. O que o homem tem que fazer com a mulher, que ela seja muito mais mulher de Deus a cada dia do que a sua mulher. E hoje, na época que nós estamos vivendo, não é uma época tão diferente desses alertas de Isaías, aonde a estética, obter coisas, ter coisas que apresentem-se em meu lugar, as marcas que dizem que eu sou, o dinheiro, as aquisições, os carros e os bens, para demonstrar que eu sou alguma coisa, acredite, essa festa vai acabar. Porque vai sair só você do outro lado. Eu vou fazer isso. E quando sair só você do outro lado, feche o nariz, porque você não suportará a podridão que é dentro de você. O que representa são tuas bolsas, o que representa é os teus vestidos caros, as roupas de grife,
os vestidos de festa e o cabelo bonito. Eu vou tocar em tudo isso. O problema das mulheres era um orgulho, fazendo com que os maridos se tornassem burros de carga para satisfazerem os seus desejos. Homens fracos geram mulheres doentes, e todos serão reprovados. Homens que não assumem o seu papel de governo, homens que não assumem o seu papel de liderança, farão com que mulheres sejam reprovadas pelo próprio Deus. Queria caminhar para... Daqui a pouco eu abro aí para perguntas. Mas eu queria alguns princípios práticos, algumas aplicações práticas. Não sei se você pegou comigo aqui a linha de pensamento que eu retiro desse texto, mas a gente investiu todos esses minutos, basicamente, apresentando esse texto de uma forma como um pensamento único, progressivo. Quem vocês são, o que eu vou retirar de vocês e o que vocês de fato se tornarão. Deixa eu te pegar alguns princípios práticos. Por favor, anote nas tábuas do seu coração. São princípios, são ensinos que eu divido com você como amigo, como pastor. Se você não entendeu nada até agora, pelo amor de Deus, pelo menos escute isso que eu vou te dizer. O teu e o meu problema, o teu e o meu pecado, não é esse que veio na sua mente agora. Não é o vício. O seu e o meu pecado, às vezes, não é a ansiedade, não é a depressão. O seu e o meu pecado não é a avareza. Muitas vezes os nossos problemas não são as nossas inquietações. O nosso problema fundamental se chama orgulho. E do orgulho nasce essas coisas. Gente, isso é bíblico, isso não é conceito meu. Aprendemos nessa lição, aprendemos nesse texto, aprendemos nessa sentença de julgamento. Esse povo cheio de si demonstra o seu orgulho nesses pecados, mas eles sempre se preocuparam com eles. Maior preocupação não é com a minha glória, a maior preocupação não é com a minha vontade. A maior preocupação deles é com o seu carro, é com o seu ouro, é com seus braceletes, são com as suas roupas caras. Jó, capítulo 38, versículo 11. Interessante, quando Deus ele fala na conversa com Jó, capítulo 38, 11, Deus diz assim: Jó, o mar, as ondas do mar, eu coloquei limites. E eu disse, vocês vão quebrar aqui. Jó 38, 11. Deus disse, eu vou fazer com que as suas ondas quebrem aqui. Quem conhece praia, quem foi para a praia pela primeira vez se assusta. Como é que esse negócio não avança aqui e leva tudo isso? Por que que essas águas quebram aqui? Jó 38, 11 explica. Porque eu quebrei o orgulho das ondas. E disse, o teu orgulho vai quebrar aqui. Da mesma forma, Deus tem um lugar para mim e para você. Escuta Deus falar contigo. E Deus vai dizer, o teu orgulho vai quebrar aqui. Segundo, aplicação que eu tiro. Ainda há tempo para a gente mudar de vida. Ainda há tempo para a gente pegar a direção contrária. O Senhor já falou isso aqui no versículo 18 ao versículo 20. Nós já passamos pela graça do capítulo 1. Capítulo 1 de Isaías, nós já passamos pela graça. Deus diz assim, se vocês tiverem cometido pecados, vinde a mim, eu vou restaurar a vida de vocês. A gente já passou pela graça. E o livro de Isaías vai ser um ciclo.
onde ele vai explicando por que tudo isso. Terceiro princípio. O orgulho é o problema central, primeiro. Há a oportunidade da gente mudar ainda, segundo. Terceiro, não esqueça, o que o homem planta, ele vai colher. O que essas mulheres, cuidado mulheres, vocês que estão vivendo a vida despreocupadamente. Traduzindo esse texto, cuidado meu irmão, minha irmã, cuidado Clédson, que vocês estão pensando que a vida é isso. Gálatas 6:7, apóstolo Paulo, entendendo isso, escreveu assim: não se engane, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E o quarto, aplicação que eu tiro dessa sentença de julgamento: Deus vai cumprir sua palavra. Deus, ele não é um Deus que recua no que ele disse. Entendeu lá em Isaías 32? Daqui a 1 ano e pouquinho vai acontecer isso que eu estou dizendo. Lamentações capítulo 4. Ao resultado disso tudo. O profeta Jeremias chora. No capítulo 4 de Lamentações, Lamentações capítulo 4, há uma descrição disso tudo que Deus falou. E aconteceu. Falam em Lamentações 4:4 que as crianças não tinham que beber e nem que comer. E lá diz que a sede era tão grande que a língua pregou no céu da boca. As crianças estavam morrendo de fome. E sabe o que aconteceu no versículo 10? As mães cozinhavam os filhos para comer. Você imaginar mães cozinhando o seu filho para comer. E isso aconteceu. Advertido em Jeremias 19:9. Jeremias 19:9, Deus disse: vocês chegarão a esse nível. E nunca levaram Deus a sério. Eu ouvi uma frase, essas frases de efeito, essas frases de impacto, para deixar o cristão bem animadinho, diz assim: Deus sempre vai fazer mais do que aquilo que você imagina. Eu ouvi essa frase hoje. Deus sempre vai fazer mais do que você imagina. E eu olhando para esse texto de julgamento, disse assim: é verdade. Eu não imaginava que Deus pudesse permitir uma mãe cozinhar o próprio filho para não morrer de fome. Deus sempre vai fazer mais do que aquilo que você imagina. Porque Ele disse que aconteceria. Uma vida que zomba com Deus, uma vida que zomba de Deus, acredite, Deus vai fazer mais do que imagina. A gente precisa aprender textos como esse e olharmos com graça e pedirmos dependência do Senhor e pedirmos revelação de Deus para as nossas vidas. Gente, nada faz melhor, nada faz um melhor bem para nós que não seja arrependimento. Nada vai nos fazer tão bem do que arrependimento. Nada vai nos fazer tão bem do que a gente voltar a mente para onde estamos errando. Não deixe Deus tocar na sua bolsa. Não deixe Deus tocar nos seus cabelos. Não deixe Deus tocar nos seus carros. Toque antes. Consagre antes. Faça a entrega antes. Dê tudo. Há um cântico que diz que quando tudo deixamos no altar, só assim haveremos de ver que o Senhor tem poder. Pare de ser orgulhoso, de se achar dono de alguma coisa.
de entender que a nossa reputação é uma grande preocupação de Deus. Não é. Paremos com os desfiles, cancelemos todos os espetáculos do ego. Que todas as nossas parafernálias que nós damos valores, que isso seja somente para glorificar o Senhor. Vamos sair tocando fogo nos carros? Não. Vamos derretendo o ouro? Não. O problema é aqui dentro. Para que no dia que o Senhor tocar, aquilo já era dele. Para que no dia que o Senhor levar, já era dele. Porque nada mais eu tenho, porque tudo meu e eu somos dele. Até quando a gente vai demorar para aprender que confrontar Deus, afrontar Deus, nós vamos ter um encontro com Ele? Até quando vamos insistir que desafiar a Deus, nós ouviremos alguém do outro lado dizendo: eu estou aqui, eu cheguei. Quando é que a gente vai aprender que longe de Deus tudo se deteriora? Longe do Senhor tudo se acaba em podridão. Longe do Senhor todo ouro se transforma em cinza. Longe do Senhor toda beleza será contaminada por todo o tipo de doença. Todas as roupas finas, todas as camisas caras se tornarão em trapos. Quando é que a gente vai aprender que uma pessoa longe de Deus, você e eu, longe de Deus, o que e em que nós nos reduziremos? Esse texto me deixa essas verdades. O juiz se levanta para julgar, assume o seu lugar. E fala que agora as sentenças estão aí. Existe perdão, claro, sempre. Por isso que, no meu segundo princípio que eu tiro, a gente pode mudar a direção. Se Deus agir nas nossas vidas da maneira que Ele quiser agir, gente, louvemos. Louvemos ao nosso Deus. Domingo agora falaremos sobre oração. Oração em todas as circunstâncias. A mensagem de domingo será orar. Orar em todos os momentos. Como está a sua e a vida, como está a sua e a minha vida de oração, diz exatamente em que lugar Deus está. E domingo a gente vai pensar sobre isso. Oração não como reza, mas uma oração como relacionamento de que Ele é tudo e eu não sou nada. Esse texto me desafia a entender cada vez mais que neste mundo eu estou de passagem. Que neste mundo os meus cabelos não são preocupações. Que neste mundo a minha estética, ela não vale a pena. Esse mundo me ensina que a ética vem antes, que a moral vem antes do ouro, que a ética vem antes da estética, que o amor ao Senhor vem antes do culto, que ser uma pessoa segundo o coração de Deus vem antes do que ser uma pessoa admirada pelos homens. Minhas irmãs, esta palavra que Deus ministra ao seu coração, essa palavra é específica para mulheres e a gente entra para tirar princípios para todos nós. Mas irmãs, jovens, adolescentes, não se preocupe com nenhum olhar para você que não seja do Senhor. Que você não tente captar o olhar de ninguém que não seja do seu Deus. E este, um olhar de quem te aprova. Deus nos abençoe ricamente para o louvor da sua glória.